gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. E aí, gente, vamos continuar o estudo dos lipídios, falando agora de forma mais específica, tá? Nós iremos falar dos lipídios simples e depois iremos falar dos lipídios mais complexos. Os lipídios simples, eles vão se apresentar de três formas: em forma de glicerídeos, em forma de ceras e em forma de esteróis. No nosso organismo, apresenta-se em maior abundância na forma de glicerídeos. E esses glicerídeos, eles aparecem na natureza de duas formas: na forma saturada e na forma insaturada. A saturada é aquela que apresenta ligação simples entre os carbonos e ela se apresenta em forma de gordura. É aquela forma, não é uma forma sólida, mas é uma forma pastosa, tá? É o exemplo das margarinas, que é de origem vegetal, das manteigas, que é de origem animal. As insaturadas são aquelas que apresentam duplas ligações entre os carbonos e elas se apresentam na forma líquida, que são os óleos. A professora achava que era tudo igual. Eu chamo manteiga de margarina, eu chamo a margarina de manteiga. Para mim, óleo também é gordura, eu chamo de gordura, a gordura de porco. Bom, exemplo, a gordura de porco ela pode se apresentar na forma saturada, que é aquela forma que a gente encontra no toucinho, mas também, dependendo do aumento da temperatura, em forma de óleo, em forma insaturada. E aí você vê que ela fica líquida. Exemplo, se você fritar um bife numa gordura de porco, enquanto está quente, enquanto está numa temperatura mais elevada, ela vai ficar líquida. Quando é mais tarde, quando tem esfriado mais, você vê que ela já fica mais pastosa, porque a temperatura ela vai influenciar. Ah, professor, então quer dizer que eu posso pegar uma gordura saturada e transformar em uma insaturada? Pode, dependendo da gordura. Professor, eu posso pegar uma gordura insaturada e transformar numa saturada? Também pode. Professora, qual é a mais ruim? Qual é a mais prejudicial? São os lipídios saturados ou os insaturados? Os saturados. Gente, e aí onde a gente peca, né? Igual o peixe morrendo pela boca. As margarinas, as manteigas, elas são gorduras saturadas. Aquelas mais prejudiciais são aquelas de origem vegetal. Por quê? Um exemplo. Gente, a margarina, na natureza, ela é um óleo, tá? Ela é um óleo, então é uma gordura, é um glicerídeo insaturado. O que é que as indústrias fazem? Elas transformam esse óleo em gordura, hidrogenizando, quer dizer, colocando hidrogênio. Então vai ficar naquela forma pastosa que a gente conhece. Então, qual é a menos prejudicial? A menos prejudicial é a insaturada, certo? E essa insaturada, gente, a gente tem um costume, não é recomendado, mas acaba reutilizando o óleo, né? O óleo de cozinha várias vezes para aquela batatinha, né? Para aquela macaxeirazinha frita, aquelas frituras. Quanto mais utilizada ela é, mais prejudicial ela vai ficando. E pior que é gostosa que só, né? Fica muito gostosa. Parece que quanto mais velho é o óleo, mais gostosa fica a batatinha, né? E essas batatinhas que compra aí no final de festa, compra no final de feira, compra na feira aquela batatinha,
que tem aquele gosto gostoso que só. Não se iluda que ele não vai usar uma vez só para fritar aquela batata, não. Ó. São várias vezes. E é isso que deixa aquela batata gostosa, mas é prejudicial, tá bom? Então, os lipídios simples, glicerídeos, ceras e esteroides. Glicerídeos apresentam-se em maior quantidade no nosso corpo. Existem as saturadas e as insaturadas. As saturadas são as gorduras e as insaturadas são os óleos. Os óleos podem ser transformados em gorduras? Pode, hidrogenizando, quer dizer, colocando mais hidrogênio. Essa gordura pode se transformar numa gordura insaturada? Sim, dependendo do aumento, dependendo aí da diferença de temperatura, ok? Gente, outra coisa importante, vocês já ouviram falar em gordura trans, né? O que é a gordura trans? É uma gordura que foi transformada. A gordura trans nada mais é do que uma gordura insaturada, então quer dizer, não é tão prejudicial, só que ela é transformada numa gordura saturada. As gorduras saturadas e as gorduras trans, que são aquelas que são transformadas pela indústria, elas aumentam a produção de LDL, que é conhecido como colesterol ruim. Então, as gorduras trans, antigamente elas vinham em grande quantidade nos alimentos, só que é proibido, é permitido uma quantidade, mas não em exagero. Então, as gorduras saturadas e as gorduras trans são as mais prejudiciais, porque aumentam o nível de colesterol ruim. Outro exemplo de lipídio simples, gente, são as ceras. As ceras, elas servem como impermeabilizante, elas servem como proteção e também elas servem como estrutura, elas também têm função estrutural. Nas folhas, nos frutos, elas vão servir como impermeabilizante, que eu falei lá no início. Elas servem como uma capa protetora para evitar a perda de água, consequentemente a desidratação. É bem comum em folhas e frutos que ficam bem expostos ao sol. Aí você vê aquela folha brilhosa, aquele fruto bem brilhoso. Outro exemplo é o favo de mel. Como é a usinha, né? Lá da abelha, é formada por cera. O mel não, tá, gente? O mel é um carboidrato, é um açúcar. O favo de mel, que é que forma aquela colmeiazinha da abelha, ela sim é formada por cera. E aí é a cera na sua forma estrutural. Aqui eu tentei desenhar a orelha, né? Vocês sabem que eu sou ótima em desenho. A cera da nossa orelha, né? Antigamente era chamada de ouvido, hoje é orelha externa e lá dentro é a orelha interna. Então, o que acontece? Essa cera, ela é protetora, mas a gente tem a mania de limpar com aquelas hastes flexíveis com pontos de algodão, que a gente dá o nome de uma determinada, acaba dando o nome de uma marca, e vai cutucando e acaba empurrando. E quando empurra, evita a passagem do som. E a gente fica moca, né? Pois é. Então, essas são as propriedades das ceras, impermeabilizantes, protetores e também estruturais. A cera do nosso ouvido, né, na nossa orelha interna, tem um mau cheiro, né? Tem um cheiro assim, bem característico. Ele serve para expulsar, espantar os insetos. Então, evita o cheiro, é como se fosse para causar uma repulsa, né? Para expulsar, não deixar que os insetinhos entrem na nossa orelha. Bom, gente, então para finalizar o estudo dos lipídios simples, nós vamos falar agora dos esteroides, que aí nós temos o principal deles, que é o colesterol. Gente, quando fala em colesterol, a gente já fica assustado. Ai, fulano tem colesterol. Que bom, graças a Deus, sinal que tá vivo, né? Então, o colesterol não é só ruim. O colesterol é bom, porque o colesterol ele tem várias funções essenciais no nosso organismo.
Uma delas é a formação de hormônios, são os nossos hormônios, ó, exemplo, a testosterona, lá nos gatos garotos, a aldosterona. A aldosterona, gente, ela é responsável A aldosterona, ela é produzida lá nos rins e ela ajuda no bom funcionamento dos rins. Outro exemplo é o estradiol. O estradiol, ele é responsável, é um hormônio feminino e ele é responsável, ele vai ajudar tanto no ciclo menstrual, como também ele ajuda no ciclo estral, que acontece em cadelas, que é também conhecido como cio. E outro exemplo é o cortisol. O cortisol, ele também é produzido lá pelas glândulas suprarrenais e ele é responsável pela resposta aos estímulos, principalmente aos estímulos ao estresse. Outra importância do colesterol ele é precursor da vitamina D3, que é também chamado de calciferol. Também é responsável pela formação de sais biliares e das membranas celulares de animais, só em animais, tá? Em vegetal não existe colesterol. Colesterol é apenas em animais. GWA em ação.